Oi, gente, vou falar baixinho nesse vídeo porque eu acordei faz pouco tempo, mas meu marido e meus filhos ainda estão dormindo, então vou ficar assim baixinho. Mas eu quero iniciar o meu dia hoje compartilhando com vocês através desse vídeo. É um hábito que eu decidi, né, que iria ter nesse ano de 2023. Então, hoje é o último ano de 2023 e eu acredito que vale a pena compartilhar com vocês para que vocês também possam se sentir motivadas a construir esse hábito que no, na verdade, assim, sempre quando tá na virada do ano, né, quando tá terminando o ano para começar um outro, geralmente a maioria das pessoas param para refletir um pouco sobre a vida, sobre o que tem feito, e sobre algumas mudanças, né, que a pessoa gostaria de ter. E na virada de 2022 para 2023, eu entendi que eu precisava cuidar do meu espírito, que eu precisava alimentar o meu espírito, da mesma forma que eu alimento o meu corpo. Eu entendi que se eu não paro para alimentar o meu espírito, ele vai adoecendo e vai ficando fraco. Da mesma forma como se eu me alimento mal ou se eu passo muitas horas sem me alimentar, eu vou ficando doente, né? Vou ficando fraca, não vou conseguindo fazer as coisas direito. Então, em 2022 eu percebi isso, que eu estava assim, com o meu espírito bem fraco, né? Bem adoecido, e eu precisava cuidar dele. Então, de todas as vezes que eu já tentei estabelecer uma rotina de oração, de leitura bíblica, em vários horários, né, eu percebi que o melhor horário é o início do dia. Eu percebi que dedicar a Deus, porque para mim, né, a minha vida espiritual, o meu alimento é Deus, né? Jesus para mim é o pão que me alimenta espiritualmente. E aí eu percebi que alimentar o meu espírito no início do dia faz muita diferença. Se eu coloco um outro horário, muitas vezes eu posso descumprir. Eu na correria do dia, né, muitas vezes é mais difícil de cumprir. E colocar o início do dia, assim que eu acordo, a primeira atividade, como sendo um momento de leitura bíblica, porque aí eu vou me alimentar da palavra, eu vou dar ao meu espírito esse alimento, que é a palavra que está na Bíblia. E a oração, que é eu conversar com Deus, né, entregar o meu dia para Deus, e tendo como inspiração para essa oração o Pai Nosso. Porque eu percebi que Jesus diz, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ixi, até errei. Voltando aqui, Jesus fala, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu parei para pensar, não faz sentido a gente fazer esse tipo de oração pedindo a Deus provisão, o alimento do dia, sem ser no início do dia. Por que eu vou pedir o alimento, a provisão de Deus lá para meio-dia ou à noite, na hora de dormir? Só se for para o dia seguinte, né? E a gente tem sempre aquele nosso alimento no nosso corpo, né? Diário. Então eu entendi que eu precisava fazer isso como início do dia. E dedicar a Deus os primeiros minutos do meu dia faz muita diferença. E eu vim aqui compartilhar isso, né? Então, eu comecei a fazer esse hábito nos últimos dias de 2022, né? Eu gosto de iniciar um hábito antes, né? Eu faço assim, quando eu decido criar um hábito no ano novo, né? Eu não espero pelo dia primeiro
Principalmente porque o dia 1º, ele é um dia diferente, porque ele é um feriado, porque é um dia de estar em família, né? Então é um dia que não vai ser uma rotina. Então, isso é coisa minha. Eu gosto de iniciar já um novo hábito nos últimos dias do ano, porque eu estou muitas vezes num recesso de trabalho, eu estou em casa, e aí eu consigo me organizar para começar esse novo hábito e iniciar o ano já com a garra, né, para esse novo hábito. E aí eu fiz isso na virada de 2022 para 2023. Eu vim aqui compartilhar porque esse ano de 2023 muitas coisas boas, né, aconteceram. Muitas mudanças aconteceram dentro de mim. E eu atribuo isso, a minha mudança espiritual, a esse hábito que é de as primeiras horas do dia alimentar o meu espírito. Isso me fez ter um dia melhor, né? Isso me fez tomar atitudes melhores durante o meu dia, render melhor no meu trabalho, render melhor em casa. É lógico que eu não me tornei uma pessoa perfeita, mas eu me tornei uma pessoa melhor, né? É lógico que tiveram dias em que eu não consegui fazer isso, porque eu acordei mais tarde, acordei junto com meu marido e precisava fazer o café e já saí, né? E aí não consegui. Então, eu percebi também que para fazer isso, para dedicar esses primeiros minutos do dia para alimentar o seu espírito, eu precisei levantar alguns minutos mais cedo, né? Para que uma coisa que acontecia comigo, quando eu acordava, eu já começava a pensar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não tenho tanto tempo. Então eu já acordava com essa ansiedade de fazer o meu dia render. E quando eu comecei esse hábito de os primeiros minutos alimentar o meu espírito, eu zerei total a minha mente para estar nesse momento, fazendo a leitura da Bíblia, sem me preocupar com horas, sem me preocupar com tempo. Mas para isso eu precisava acordar alguns minutos mais cedo. Não precisa de muito. Não precisa acordar meia hora mais cedo. Não, você pode começar acordando 10 minutos mais cedo. Então, se você tem uma rotina de que 7 horas da manhã você precisa acordar, acorda 10 para 7 e dedique esses 10 minutinhos para alimentar o seu espírito e você vai ter um dia mais rendoso, né? Eu entendi que não é pela minha força que eu venço meu dia, mas Deus, Ele faz o meu dia ser melhor, né? E passar os primeiros minutos com Ele faz toda a diferença, né? Então eu voltei a ler a Bíblia rotineiramente e do início, né? Porque dentro desse hábito de alimentar o espírito, eu também quis voltar a ler a Bíblia do começo. E aí eu fui olhar as páginas agora, né? E eu percebi que foi quase uma página por dia. Então foi uma leitura sem pressa, uma leitura mesmo para mastigar a palavra e para tirar dela nutrientes para o meu espírito, sabe? E cada dia, cada palavra que eu li, ela foi me fazendo crescer, ela foi me nutrindo, me fortalecendo, né? E eu percebi que esse hábito é o hábito mais importante. E começando esse hábito de cuidar do meu espírito, houve em mim uma mudança de dentro para fora. Então, muitas coisas, muitas confusões que eu tinha na minha mente, elas foram se desfazendo. Muitas coisas que eu não enxergava em mim, eu comecei a enxergar. Veio, então, novos hábitos também, como o autocuidado comigo mesma. Isso não foi algo que eu decidi, mas cuidando do meu espírito, automaticamente eu passei a me perceber melhor e a perceber que eu precisava cuidar de mim. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer foi cuidar da minha pele como uma rotina também. Então, começar um hábito diário vai dando uma organização a você para que você possa criar novos hábitos benéficos também, né? Então, eu comecei também a todos os dias cuidar da minha pele. Eu não tenho costume
de passar protetor solar ainda, porque realmente eu não tenho muita exposição ao sol. Eu não sinto tanto assim o sol, né? Então, a minha rotina normal, né, de 2023 era sair de casa umas 8 e pouco e ficar no meu trabalho numa sala toda fechada, climatizada, sem contato com a luz do sol. E aí eu não sentia a necessidade de passar o protetor solar, porque eu não tinha essa exposição ao sol. A sala é toda fechada, cortina nas janelas, entendeu? Então não tinha essa exposição ao sol. Mas eu passei a passar hidratante na minha pele. Isso diariamente, né? E eu percebi que isso também fez diferença. Então, o hábito de cuidar do meu espírito provocou hábitos de autocuidado em mim. E provocou mudanças em mim, provocou crescimento em mim. Então, cuidar da casa, fazer as atividades da casa se tornou algo mais leve depois que eu leio a palavra, né, eu alimento meu espírito, eu me sinto mais forte para a rotina de cuidar da casa. E para o trabalho também eu comecei a me concentrar melhor no meu trabalho, eu comecei a me sentir mais segura, mais tranquila. E tem outra coisa também que eu estava aqui lembrando. Outra mudança que... esqueci agora, gente. Vou ver se eu consigo lembrar aqui. Lembrei. Cuidar da empresa. Meu marido tem uma empresa e eu ajudo ele no trabalho da empresa. E ajudar ele nesse cuidado também se tornou algo mais leve. Porque eu tinha um comportamento de... Eu ficava chateada quando muitas vezes ele me atribuía atividades da empresa, sendo que eu já estava ocupada com a minha profissão mesmo, né, o meu trabalho, ocupado com a casa, ocupado com as crianças, e eu pensava, mas é para ele fazer, não para eu fazer. Né? Às vezes a gente está no final de semana no espaço da empresa, né, e aí eu trabalho a semana inteira, de segunda a sexta, e no final de semana eu ainda vou para lá ajudar ele. E eu ficava pensando, não, agora é o meu momento de descanso, não tenho que estar aqui. Né? E esse pensamento, ele foi, digamos que se desmanchando, sumindo. E eu comecei a valorizar a nossa empresa. Né? E agora eu falo nossa, que antes eu ficava a empresa dele. Né? Mas eu comecei a me responsabilizar e perceber que eu precisava valorizar e cuidar daquilo que é meu, que é nosso, da nossa família. E ajudar o meu marido na empresa, nas coisas da empresa, também se tornou algo mais leve e até gostoso. Hoje eu valorizo muito porque é nosso. Então, esse hábito provocou mudanças muito grandes em mim. E com esse vídeo, eu quero finalizar o ano de 2023 e te dizer, experimente, vale muito a pena você dedicar os primeiros minutos do seu dia para alimentar o seu espírito. Mesmo que seja só 5 minutinhos, apenas comece a fazer isso. Não precisa ler um capítulo inteiro da Bíblia para começar. Você pode ler um versículo, você pode ler um salmo pequenininho, mas comece a alimentar o seu espírito com a palavra e com a oração. E na oração, entregue o seu dia. Eu percebo que muitas vezes a gente tem o hábito de fazer uma oração generalizada. Deus, abençoa a minha família, nos livra de doenças, né? Isso é algo generalizado. Mas olhe para o seu dia e peça a Deus para abençoar o seu dia. Entenda que quando você dormir e acordar é um novo dia. Então, não adianta a gente querer ficar nessa oração generalizada, abençoa a minha vida. Pronto, vai abençoar a sua vida de hoje até o final da sua vida. Então, a gente precisa orar todos os dias. Então, entenda que todo dia que se renova, você precisa apresentar a Deus o seu dia e pedir. Então, uma coisa que eu aprendi com esse hábito foi a pedir provisão por dia. Então, não é tipo, Deus abençoa a minha família, nos dê provisão, nos dê o que nós necessitamos, né? Abençoa os nossos projetos. Não. Todo dia eu entrego as tarefas do dia.
Então eu peço a Deus para nos dar provisão neste dia, para nos trazer o alimento deste dia, né? Nos dar boas vendas na empresa neste dia. Então eu aprendi a alimentar o meu espírito diariamente. Então experimente isso também, entenda. Olhe para o seu dia, que ele vai iniciar no momento que você acorda e finalizar no momento que você vai dormir. Entregue para Deus o que você vai fazer, né? Nos mínimos detalhes. Então, nós precisamos aprender a alimentar o nosso espírito diariamente. Eu finalizo esse... Aliás, eu não vou finalizar esse vídeo aqui agora, porque eu vou trazer uma palavra para você compartilhar com você. Eu vou finalizar esse vídeo compartilhando com vocês a leitura que eu fiz no dia de hoje. Tá no livro de Samuel, 1 Samuel, o capítulo 26. Eu tô lendo, né, sobre a história do rei Davi e muito legal, gente. É muito legal ler a Bíblia assim, sabe? Gradativamente cada história, sem ficar pulando uma história da outra, sabe? Mas lendo a continuação da história. E eu tô lendo a parte em que Davi estava fugindo de Saul pelo deserto, pelas cavernas, né? E teve um dia, gente, que Davi estava no deserto e Saul foi em busca dele, né? Para quem não conhece a história, Saul era o rei de Israel e ele queria matar Davi. Davi era do exército de Israel, soldado e servo do rei Davi, aliás, do rei Saul, mas Saul ficou enciumado porque Deus tinha ungido Davi para ser rei no lugar dele. E isso não aconteceu assim rápido, né? Davi foi ungido quando ainda era um jovenzinho e ele só se tornou rei depois de um homem, né? E teve um dia em que Davi estava no deserto e Saul estava lá em busca dele. E Saul estava dormindo junto com todo o seu exército. E Davi foi lá no acampamento, né, de Saul. E ele perguntou, né, aos homens que andavam com ele, né, era o exército de Davi, quem queria ir com ele. E Abissai disse que queria ir, né? Então ele foi, Davi e o Abissai, que andava com Davi. Quando chegaram lá, que viram o rei Saul dormindo, Abissai disse assim para Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Não o ferirei segunda vez. E Davi respondeu assim para Abissai: nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Eu vou... continuando ainda o que Davi falou. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e o jarro com água e vamo-nos. Eu vou parar até aqui, gente. Eu li dos versículos 9... Não, eu li do versículo 8 ao versículo 11. E Davi tinha a oportunidade ali de se vingar, né, de Saul. E o que me chama mais a atenção é que Abissai falou para Davi, né? Olha só, Deus está te dando essa oportunidade. Mas Davi teve a sabedoria de não ir pelo conselho dos outros, né? Davi tinha uma vida de intimidade com Deus, né? Quando eu olho para as histórias de Davi, eu percebo isso. Que Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, até que Deus chama ele de que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? E pelos salmos que Davi escreveu, dá para perceber que ele tinha um relacionamento com Deus.
E esse relacionamento com Deus fazia com que ele não fosse seguir os conselhos dos outros. Porque os conselhos dos homens, né, muitas vezes vêm do coração e da razão. E muitas vezes os planos de Deus, eles são inimagináveis, né? E uma certeza Davi tinha, ele não ia ferir Saul, porque ele não ia sujar as mãos com o sangue de Saul, com o sangue inocente. Seria muita covardia fazer isso, né? Acertar a lança em Saul enquanto ele dormia. E Davi não se corrompeu com isso, ele entendeu, né? E quem conhece a história vai saber que mais na frente Deus deu o fim, né, a Saul, e Davi reinou. Mas o que eu quero dizer para vocês dessa mensagem final é que, ao invés da gente ficar procurando os conselhos dos outros, primeiro a gente precisa pedir conselhos a Deus. Ao invés da gente ficar baseando a nossa vida na opinião dos outros, a gente precisa perguntar para Deus qual é a vontade dele, qual é a opinião dele sobre isso, sobre aquilo. Nesse momento de alimentar o espírito no início do dia, que você pode entender como um devocional também, é um momento para isso, né? Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero que em 2024 a gente possa se ver muito aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, pode curtir, né? Dá uma olhada no canal, se inscreve no canal se for do teu interesse. Tchau e até o próximo vídeo. Feliz 2024 para você!